Amigos ouvintes do programa Direto ao Ponto da Rádio Educadora FM, estamos nesse momento com o especialista cardiologista Dr. João Paulo. Dr. João Paulo hoje nos recebe a nossa reportagem para falar de um problema que tem afetado a população brasileira e, por que não dizer, mundial, que é exatamente o problema de cardiovascular, né? Doutor, o que leva ao infarto, a pessoa a chegar a passar mal, inclusive muitas das vezes a óbito? Qual a orientação que o médico passa nesse momento para a população de uma forma em geral? Pois não. Oi, boa tarde. Agradeço a presença aqui do pessoal da Rádio Educadora, FM 97.5. Com relação às doenças cardiovasculares, essa é a principal causa de mortalidade do mundo, não só do Brasil. Atualmente, no nosso país, falecem por ano aproximadamente 400 mil pessoas de infarto. Muito próximo ao infarto, tem o AVC, as doenças vasculares cerebrais, e essas duas doenças são as principais causas de mortalidade. Atualmente, os diagnósticos eles se tornaram mais precoces e mais precisos. A presença de médicos mais próximos, médicos desde o PSF a especialistas no interior, isso tudo corrobora para diagnósticos mais frequentes e o aumento dessa incidência. O envelhecimento da população também é algo que corrobora para o aumento das doenças cardiovasculares. Associado a isso, atualmente existem algumas dúvidas sobre algumas vacinações, principalmente vacinação do Covid, se pode ter ou não aumentado essa incidência da mortalidade cardiovascular. Não se tem essa resposta, não se pode fazer essa afirmação. A vacinação do Covid, não há dúvida que ela foi eficaz na redução da mortalidade pela doença, principalmente da diminuição dos efeitos pulmonares do Covid. A vacina é eficaz, mas existe essa dúvida se com a vacinação aumentou a incidência das doenças cardiovasculares. Algumas pesquisas demonstram que no período pós-pandemia houve um aumento de 5 a 10%, a depender da nacionalidade, da mortalidade das doenças cardiovasculares. Não se sabe se isso está associado ao período onde as pessoas ficaram mais sedentárias, reclusas às suas casas, e com o tempo o sedentarismo aumenta a mortalidade cardiovascular, ou a vacinação propriamente dita. Mas o que a gente tem de fatores de risco para a redução da doença cardiovascular é o combate ao sedentarismo, isso é muito importante, a redução da obesidade, o combate ao colesterol e principalmente o tratamento de pressão arterial, diabetes e o abandono do tabagismo. Quando eu associo esses fatores, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, aumento muito a incidência das doenças cardiovasculares. Então, é importante que cada ouvinte procure o seu atendimento médico no PSF, onde deverá ser orientado sobre a condução de tratamento da pressão, do diabetes, do combate ao colesterol. O médico pode lhe ajudar com relação a isso. A depender do paciente, da gravidade, encaminhar ao cardiologista. E a você, ouvinte, cabe a cada um buscar o combate à obesidade com alimentação saudável, uma avaliação da nutricionista regular. Os pacientes obesos devem ser submetidos ao acompanhamento nutricional ano a ano e não somente uma vez na vida. E o combate ao sedentarismo daqueles pacientes que não têm sintomas, pacientes que não têm dor ao caminhar. Eles devem ser estimulados a fazerem exercícios físicos regulares. E o abandono do tabagismo. O tabagismo não serve para nada. Doutor, a vida cotidiana, a rotina que o cidadão leva hoje, o estresse em si, pode ser um fator que possa contribuir para esse problema? Excelente pergunta. O estresse está relacionado ao aumento das doenças cardiovasculares. Estudos já demonstraram que pacientes submetidos a maior grau de estresse, principalmente estresses diários, muitas vezes relacionados à sua rotina de trabalho, essas pessoas têm uma maior incidência de infarto.
Infelizmente, muitas vezes a gente não pode evitar o estresse, faz parte do dia a dia, mas aqueles que podem evitá-lo devem fazer isso. Doutor, mais uma vez grato pela disponibilidade do senhor aqui no nosso programa, na emissora educadora, e algo mais que o senhor quer acrescentar nesse momento importante para a população. Agradeço a participação, é muito importante essa orientação que as emissoras fazem nos mecanismos de comunicação de maneira geral, e a cada um, o que eu quero que fique dessa reportagem é que vocês devem sempre procurar uma melhor saúde, desde a alimentação aos exercícios físicos, às suas práticas diárias de abandono do tabagismo, dentre outros. E isso é diariamente. Não espere a doença acontecer para prevenir. Previna-se para não ter a doença. Isso é o mais importante. Abraço.